Saturno é um planeta incrível com um grande sistema de satélites. Atualmente, indiscutivelmente, Saturno ocupa o primeiro lugar em quantidade de satélites conhecidos. Mas por alguma razão, todos se escondem na sombra de Titã. Certamente, Titã é um corpo celeste incrível com sua própria hidrosfera, além de ser o maior satélite natural de Saturno. Mas outros satélites também possuem características especiais. Olá, pessoal! Então, o que se sabe sobre Rhea, considerado o segundo maior satélite de Saturno depois de Titã? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. A partir de agora, vamos esclarecer tudo a você nesse vídeo. Então, relaxe e aproveite, é hora de começar. Estrelas de Lewis. A existência da Rhea já era conhecida há tempos. Este satélite foi descoberto em 1672, junto com outros 3 grandes satélites de Saturno, Jápeto, Dione e Tétis. Foi descoberto pelo grande astrônomo Giovanni Cassini. Ele chamou esse satélite descoberto de Estrela de Lewis. Foi uma forma de homenagear o seu patrono, Luís XIV, Rei Sol, governante da França. O nome atual Rhea foi dado por John Herschel em 1847, mais de um século e meio depois, em homenagem aos gigantes, a mãe dos deuses do Olimpo. Durante muito tempo, Rhea foi estudada apenas por telescópios. Essa lua é muito menor que a Titã, com um diâmetro de apenas 1.527 quilômetros. Apesar disso, as outras luas de Saturno não chegam nem perto do tamanho de Rhea. Rhea dá uma volta completa em Saturno em 4 dias e meio. O período de rotação também é o mesmo. Por isso, Rhea, como a maioria das luas, sempre está virada com o mesmo lado para Saturno. A densidade de Rhea é muito baixa, apenas 1.237 gramas por centímetro cúbico. Se fosse ainda mais baixa, como Saturno, poderia flutuar em um oceano de água do tamanho da Rhea. Essa lua também parece ser composta principalmente de água gelada, com uma pequena quantidade de rocha. O lado do hemisfério de Rhea voltado para a direção de sua órbita é uniformemente brilhante e parece um campo interminável de neve. Ou, mais precisamente, parece uma vasta pista de patinação, coberta por uma fina camada de neve e poeira. O hemisfério oposto é completamente diferente. Sua superfície é coberta por manchas escuras separadas por faixas claras. Uma das principais hipóteses para explicar essas estruturas incomuns são os vulcões de gelo. Este é um fenômeno que provavelmente já conhecem. Em corpos celestes remotos no sistema solar, os vulcões ejetam compostos frios como água gelada, amônia e dióxido de carbono como lava. Se Rhea é feita de água gelada, deve haver um oceano abaixo dela, assim como a Europa. Pode ser que haja o surgimento de vida nesse mar. Contudo, provar isso com um telescópio seria extremamente difícil ou quase impossível. Além disso, se isso for um vulcão de gelo, por que será que só é observada em um hemisfério de Rhea? Em suma, era necessário uma investigação por meio de uma sonda espacial. Nesse momento, estava viajando em direção a Saturno a Voyager 2. A primeira foto e a primeira decepção. A primeira foto de Rhea foi tirada também pela Voyager durante uma visita ao sistema de Saturno em 1980 a 1981. Mas os cientistas tiveram uma grande decepção. Nenhuma evidência clara de um vulcão de gelo foi encontrada. Em outras palavras, aparentemente, o interior desse satélite era quase sem diferenciação e como se não existisse mar. Rhea, na verdade, é pelo menos em parte, grande o suficiente para possuir diferenciação geológica com núcleo, manto e crosta, característica de corpos relativamente grandes com superfícies sólidas. Mas talvez algo tenha interferido na diferenciação, ou talvez ainda não tivesse finalizado. Além disso, pode ser que um manto seja tão fino que a maior parte da massa está no núcleo, como o Mercúrio, por exemplo. Bem, as listras brilhantes no hemisfério de Rhea são, na verdade, cadeias de montanhas e depressões. Existem 2 razões possíveis para a formação desses acidentes geográficos.
Primeiro, existe o fenômeno de encolhimento da crosta terrestre, que pode ser observado em todo o sistema solar. Todos os corpos celestes são muito quentes em seus estágios iniciais de formação. Isso porque o colapso gravitacional da matéria acaba causando o aquecimento. Mas com o tempo vai se esfriando. E quando um corpo celeste esfria, ele se contrai. Todos nós sabemos disso porque aprendemos nas aulas de física. A segunda razão é a perturbação gravitacional que Rhea recebe do lado de Saturno em torno do qual ela gira. Pode ser também que ambas as razões estivessem igualmente envolvidas. De qualquer forma, a história de que havia um oceano sob o gelo de Rhea foi descartada. Em outras palavras, a suposição de que havia vida lá foi diretamente refutada. No entanto, a Voyager descobriu outro fenômeno que os cientistas ainda continuam debatendo. Pasmem, a personagem principal desse vídeo, Rhea, pode ter o seu próprio anel. O local em que a Voyager viajou foi bem longe da Rhea. Além disso, o equipamento da Voyager era ruim em comparação com os modernos. Mas mesmo assim, foi possível capturar uma imagem de algo estranho. Igualmente, a maioria dos planetas com campos magnéticos suficientemente fortes, Saturno também captura elétrons emitidos no espaço pelo Sol. Entre outras coisas, essas partículas estão envolvidas na formação dos campos de radiação que também estão presentes aqui na Terra. Porém, ao redor de Rhea, a velocidade das partículas diminui inexplicavelmente, como se tivessem esbarrado em algum tipo de obstáculo. Na época, os cientistas deram pouca atenção a esse fenômeno. Os dados eram tão escassos que não restou alternativa senão recorrer que esse fenômeno exigia uma investigação mais aprofundada. Uma nova era no estudo de Rhea começou com o aparecimento da famosa Cassini. Novas descobertas e novas dúvidas. Em 26 de novembro de 2005, a espaçonave Cassini aproximou-se de Rhea pela primeira vez, passando 500 quilômetros acima da superfície da Terra e nos fornecendo uma riqueza de informações. Graças a essa espaçonave, foi possível obter fotografias incríveis desses raros satélites, estudar detalhadamente sua topografia e nomear alguns deles. A Cassini confirmou a existência de um fenômeno quase esquecido observado pela Voyager há um quarto de século. Sim, os elétrons dos cinturões de radiação de Saturno próximo ao satélite estavam claramente desacelerando. Esses fenômenos nunca foram observados em outros lugares. Uma diminuição na velocidade das partículas também foi observada em torno de Dione e Tétis. Quando a espaçonave estava na sombra dessas luas, o fluxo normal de partículas parou repentinamente, mas no caso de Rhea, isso aconteceu gradualmente. Era como se as partículas estivessem sendo freadas primeiro por algum minúsculo corpo celeste, e depois finalmente freado a própria Rhea. Em 2008, um verdadeiro cientista apresentou pela primeira vez uma hipótese válida de que Rhea possui um anel genuíno. Os autores dessa hipótese também foram mais além e especularam que poderia haver cerca de 3 anéis por causa da atenuação gradual do fluxo de partículas. Certa vez especulou-se que Urano tinha anéis semelhantes, que foi completamente comprovado posteriormente, confirmando essa teoria. Júpiter e Netuno também têm anéis, mas não são tão brilhantes e visíveis quanto os de Saturno. Mas os satélites também podem ter um sistema de anéis? Essa foi uma hipótese tão inesperada que compreensivelmente foi recebida com ceticismo por muitos membros da comunidade científica. Logicamente, o anel de Rhea deveria ter sido feito de poeira e pedrinhas cósmicas. Procurá-lo tornou-se uma das tarefas da Cassini, que continua sua missão no sistema de Saturno. No entanto, nada disso foi encontrado nas fotos tiradas durante os sobrevoos subsequentes. A existência de anéis começou a ser questionada, sendo apresentada outras hipóteses. Entre outras coisas, a Cassini descobriu que Rhea tem uma atmosfera composta por oxigênio e dióxido de carbono. Embora de forma bem fraca, quase imperceptível, correspondente a 1/1.000.000º da pressão atmosférica da Terra, a sua presença era certa. Será que a velocidade de elétrons está diminuindo porque está encostando nessa atmosfera? Contudo, os que apoiam a teoria dos anéis possuem várias objeções.
Muitos corpos celestes maiores que pedras no espaço possuem pequenas quantidades desse tipo de atmosfera. Contudo, por alguma razão, fenômenos anormais só foram observados em Rhea. Além disso, modelos matemáticos mostram que Rhea pode ter um anel numa órbita estável, diferentemente de Dione e Tétis. E quanto ao Titã? Titã tem uma atmosfera muito espessa, que quando as partículas do anel atingem essa atmosfera, caem na superfície de Titã. Aparentemente, a explicação acima sobre o fenômeno de frenagem de partículas e suas propriedades é melhor que outras ideias. Isso é, a existência ou não de anéis raros ainda é um mistério sem resposta. Talvez a partícula fosse apenas pequena demais para ser detectada pelos equipamentos da Cassini. De qualquer forma, esse é um desafio para a próxima geração de cientistas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar boas avaliações e de compartilhar em suas redes sociais. Obrigado a todos por assistir até o final. Espero encontrá-los novamente em breve aqui no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.